Ele é amor. Ele é consolo. Ele é Deus. Ele é vida. Ele é referência. Ele é tudo em todos. Ele é paz. Ele é incomparável. Ele é soberano. Ele é bom. Ele é fundamento. Ele é Salvador. Ele é luz do mundo. Ele é misericórdia. Ele é abrigo. Ele é a palavra. Ele é esperança. Ele é graça. E Colossenses fala de Cristo. Se você quer conhecer Cristo, leia Colossenses. Colossenses 1, versículo 15 fala assim: o Filho é a imagem de Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Filho reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separado por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer na verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém? Senhor Jesus, fala conosco. Age, Senhor Deus, continua agindo no nosso meio. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Jesus. Amém? Jesus é soberano sobre todas as coisas, Ele é Senhor. E eu gostaria de começar esse tema falando sobre o verbo vivo da criação, sobre Jesus atuando no começo de todas as coisas. E para isso eu quero fazer uma alegoria, contar uma pequena história, para que vocês compreendam um pouco melhor o papel de tudo isso. Antes de todas as coisas, lá na eternidade, Jesus, o Espírito Santo e Deus estavam sentados numa roda de conversa. E nessa roda, Deus Pai, Ele chega e fala: eu tive uma grande ideia. Vamos fazer uma pessoa que se comunique conosco. Essa pessoa se chamará homem. E o homem será um ser que se relacionará conosco, com livre-arbítrio, com toda a dispensação que temos, ele terá essa dispensação. Com toda a glória que nós temos, ele também se servirá de toda essa glória, de todo esse poder. Vamos criar o homem e ele assim, por livre e espontânea vontade, ele irá nos adorar. Irá governar os céus e a terra junto conosco. Irá governar os céus junto conosco. E eu quero criar uma terra para ele.
Ele vai habitar sobre um jardim muito lindo, maravilhoso. E ele vai governar sobre essa terra. Mas Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo de todas as coisas, sendo onisciente, ele já sabia que o homem pecaria. Então o Espírito Santo fala assim: mas Pai, este homem ele pecará contra nós. Ele ferirá a nossa santidade. E para que nós possamos fazer a terra e formar o homem, é necessário que a injustiça causada por esse homem seja paga. E foi aonde Jesus falou: então eu pago o preço da injustiça. Eu me tornarei um deles, viverei como eles, e padecerei uma morte vergonhosa. E assim a justiça será restabelecida. Então Jesus falou: então haja céus e haja terra. E aí começou todas as coisas. Essa pequena analogia que eu fiz, essa pequena história, alegoria que eu fiz, foi para retratar um pouco do que representa Jesus. Ele sabia da morte do homem em relação a Deus lá no Jardim do Éden. Ele sabia de toda a injustiça que seria criada. Mas o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, a imagem e semelhança do Deus invisível, ele então decide criar todas as coisas. Por isso que o que nós acabamos de ler fala que o Filho, que é a imagem de Deus invisível, é supremo sobre todas as coisas. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Em João 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não destruíram, não o derrotaram. Esse é o poderoso Jesus que nós servimos. Esse é o maravilhoso Cristo que nós entregamos à nossa vida. Um Deus que ele é soberano sobre todas as coisas. Um Deus revelado na eternidade. Um Deus que já existia sobre todas as coisas. Deus invisível, Jesus, ele é a imagem do Deus. Ele é a feição de Deus. Ele é o próprio Deus podendo ser tocado, acessado. Ele é o próprio Deus podendo ser encontrado. Este é Jesus. Aquele que é eterno, que vive para toda a eternidade, desde antes de todas as coisas já existentes. O Cristo, o poderoso Cristo. Ele é o Cristo. Nós não servimos a um Deus que não é relacional, um Deus distante. Nós servimos a um Deus poderoso. E muitas vezes nós esquecemos desse poder de Cristo. Nós olhamos para Ele e minimizamos o poder dele dentro de um circuito religioso, litúrgico, onde no dia de culto eu posso acessar Jesus. Eu sinto um arrepio e é legal. Sabe, eu vou no culto e eu consigo sentir uma coisa que aquece dentro do meu coração, e isso me dá um alívio quando eu peço perdão pelos erros que eu cometi. E nós minimizamos Cristo num tamanho de um ser aonde nos traz apenas um alívio momentâneo. E nós esquecemos do tamanho de Cristo. Quem foi Cristo? E nós esquecemos que nós existimos a partir de um ser que se humanizou, de uma deidade, de um Deus poderoso, de um Deus vivo que se humanizou, que se humilhou para poder criar todas as coisas.
Um ser tão grande, tão infinito, mas tão relacional. Esse Jesus, Ele que é soberano sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas. E o que eu acho mais incrível é que esse Jesus, Ele, antes de criar todas as coisas, Ele conhecia todas as coisas. E o nome disso é presciência de Deus. E Jesus já sabia de todas as coisas, e Ele sabia antes de criar tudo. Há muito tempo atrás, Ele sabia como ia ser a sua vida. Porque você é parte da criação dEle. Você é parte do poder criativo de Deus. Ah, Júnior, mas um dia o cara que me projetou dentro da minha mãe escorregou num buraco e nasci. Foi um acidente, não foi desenhado pelos meus pais. A minha existência, Júnior, ele veio de iniquidade, ele veio de um pecado antes do casamento dos meus pais. Na verdade, Júnior, eu nem conheço meus pais, eu sou um cara órfão de pai e mãe. E tudo o que aconteceu na minha vida foi um acaso. Eu sou fruto de um acaso. Eu quero dizer para você que Deus conhecia a sua vida antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Não existe acaso quando você está falando da obra criativa de Deus. Ele sabia quem você era antes de você nascer. Ele te formou homem, Ele te formou mulher. Ele te deu todas as características. Por isso que você é tão lindo. Essa hora eu penso em mim mesmo. Difícil. Por isso que você é incrível. Cara, olha para você. Você é incrível. Uma obra perfeita. Uma máquina impossível de ser reproduzida. Bilhões de seres individualmente distintos entre si, cada um formado de uma forma, com uma particularidade, e Cristo criou tudo isso em você. Ele criou você, Ele formou você, Ele te fez. Satanás, o trabalho dele é destituir, destruir aquilo que Cristo formou. Por isso que quando Satanás fala para você que você não é aquilo que as pessoas falam, não é aquilo que Deus fala, que você não é aquilo que a Bíblia fala assim, cara, você é um grande mentiroso. Porque Jesus me fez assim. Jesus me constituiu assim. E você faz parte da obra perfeita de Jesus. Você faz parte da obra maravilhosa de Cristo. Ele é o verbo que te fez. Ele é o verbo vivo que te formou. Não somente o verbo vivo que pensou sobre o mar, que pensou sobre a terra, que pensou sobre as florestas, que pensou sobre os céus. E Ele criou com tanta perfeição todas as coisas. E Ele fala que a melhor coisa que Ele criou foi um ser à imagem e semelhança dEle. Assim como Ele é a imagem e semelhança do Pai. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E Ele criou você. E Ele criou você por um motivo só. Porque Ele é amor. Jesus Cristo, Ele é a expressão divina da vida e do amor. Ele criou a vida. E Ele é o amor. E você precisa compreender a profundidade disso. Porque a sua salvação depende da sua compreensão em relação a quem você é. E de quem Jesus é. Porque Jesus é o que te formou. O que te colocou nessa terra. O que te produziu e te colocou nesse mundo. Você é aquilo que Jesus desenhou um dia.
Não deixe Satanás roubar isso. Não deixe Satanás roubar essa verdade de você. Não deixe ele lançar mentiras sobre você. Jesus, ele te formou. O próprio verbo vivo de Deus. O verbo vivo encarnado. O Deus criador de todas as coisas. E um dia ele olhou para o útero da sua mãe e falou assim: haja. E eu ocorri. Eu me formei. Eu vim a existir. Através do verbo vivo de Deus. Quando ele falou haja. Satanás, ele tentou lançar tantas mentiras sobre mim. Tantas mentiras. Ele falou tantas coisas que eu era, que na verdade eu nunca fui. Mas ele lutou para que eu acreditasse. E eu tenho certeza que a minha vida não é diferente da sua. Satanás também luta para dizer para você aquilo que o verbo um dia determinou sobre você. E não deixe que a obra criativa de Deus seja deturpada, destruída, distorcida, porque você deu ouvidos àquilo que Satanás soprou nos seus ouvidos. Quando ele estava com a Trindade reunida, ele pensou em você. E você faz parte de todo o amor dele. Você é fruto do amor dele. Você é fruto do amor do Pai, encarnado em Jesus Cristo. Jesus é. Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor e o bispo de nossas almas, Ele é juiz. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o homem de dores, Ele é a cabeça da igreja, Ele é mestre. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta aberta, a porta fechada. Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte. Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a rosa de Saron, Ele é alfa e o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santos, Ele é mediador, Ele é amado. E o mais belo entre os milhares, Ele é o carpinteiro e o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem de Deus invisível, Ele é o verbo. Ele é a pedra angular, Ele é o Salvador, o servo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o noivo, Ele é o ungido. Ele é maravilhoso, Ele é Emanuel, Ele é Filho de Deus, Ele é a aurora do dia, Ele é o Amém, Ele é o Rei dos judeus, Ele é o profeta, Ele é o Redentor, a âncora. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu agradeço ao Morada por essa poesia recitada por mim agora. E quando eu olhei, eu estava escutando essa declamação, isso me encheu tanto. Eu falei: Jesus, você é tudo isso. Só que tem uma coisa aqui que talvez Ele não conseguiu colocar. Ele é o meu amigo. Ele é o Deus poderoso que eu me relaciono todos os dias. Ele é o Deus poderoso que é o Emanuel, que eu consigo conversar todos os dias. Aquele que enxuga cada lágrima por mim chorada. E conversa e ouve cada palavra por mim dita. Este é o Jesus que eu sirvo. Este é o verbo vivo de Deus, que não é só mais um conto religioso ou litúrgico. Ele é o Cristo, Ele é o Messias,
Assim como Ele tocou no coração de Maria Madalena, assim como Ele tocou no coração daquela mulher com fluxo de sangue, assim como Ele tocou naquele aleijado, Ele me toca todos os dias. E Ele pode tocar no seu coração todos os dias. Porque o Verbo vivo de Deus, Criador de céus e terra, Ele é extremamente relacional. E Ele quer manter um contato com você constante. Ele quer ser o seu amigo. E Ele quer construir em você e terminar de construir dentro do seu coração a sua habitação. Porque Ele quer habitar dentro de você todos os dias. E Ele não terminou a obra construtiva dele em você. Ele não acabou. Você ainda é uma obra inacabada. Você ainda é uma obra não concluída. Eu agradeço a Deus porque aqui tem uma cambada de engenheiro civil e tem uma cambada também de arquiteto, né? É a coisa mais linda do mundo. A gente fala, vamos fazer, já está tudo pronto, sabe? A galera aqui é bem proativa. Mas tem uma coisa que eu admiro muito nesses caras. É o olhar dele, porque eles compreendem aquilo que eles estão construindo. Eles compreendem aquilo que eles estão reformando. Aquilo que você vê desesperadamente. Mês que vem, todas as sextas-feiras, a gente vai ter o nosso bunker, nossa vigília, sexta-feira, 10h30 da noite. Vai começar no lugar provisório, mas vai depois continuar no nosso lugar fixo. E eu levei ele, sabe? Sabe quando tu abre um cadeado meio desanimado de mostrar algo para alguém? Eu levei os nossos arquitetos, nossos engenheiros para lá. Eu entrei, eu confesso, muito desanimado, porque eu só via poeira, sabe? Um lugar assim, abandonadaço. Falando, meu Deus, como é que eles vão conseguir imaginar alguma coisa nesse lugar? Aí eu recebo o projeto dos caras. E eu falei, meu Deus, como é que eles conseguem ver aquilo que eu não consegui ver? Porque eles são peritos em fazer aquilo que está desmoronando em uma obra concluída. Jesus, Ele olha para você com um olhar que talvez eu não consiga nem olhar. Às vezes vem uns camaradas falar comigo, eu olho para a vida deles e eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? São coisas tão difíceis. Um dia veio uma senhora falar comigo que o filho dela de 18 anos trancava ela dentro de um quarto e saía de dentro de casa 10h30 da noite. E o marido se levantava, começava a passar faca na parede, falando, hoje eu vou te matar. E ela veio falar comigo, falando, pastor, o que eu vou ter que fazer? Aí eu falei, eu não sei. Olhando para ela, desesperado, falando, meu Deus, que obra terrível. Sabe, lugar inóspito. Mas o nosso arquiteto, ele olha para umas situações e ele só consegue ver a obra acabada. Ele sabe que tem um monte de coisa para arrumar, mas ele olha para você, ele vê quem você é e sobre quem ele pensou que você será. Não sei se eu construí bem essa frase, mas vocês entenderam? Ele já consegue ver o final. Ele consegue ver cada etapa sendo maravilhosamente desenhada. E na etapa de reconstrução, ele sabe que vai ter que quebrar coisa, que ele vai ter que remover parede, que ele vai ter que tirar lixo, que ele vai ter que arrumar cano, que ele vai ter que... Ele conhece a sua vida, porque foi Ele que te formou. Foi Ele que te constituiu um ser humano perfeito. Foi Ele que te fez um ser humano perfeito.
Foi Ele que te fez. Júnior, mas tu não me conhece, cara. Você está em construção e você precisa entender isso. E Satanás, ele vai ser perito em dizer que você nasceu para ser aquele monte de lixo. E se aceita a si mesmo. Construtor, o verbo vivo de Deus, a estrela da manhã, o Deus Emanuel. Ele, o super-herói de nossas vidas. Quem diz o Theo, né? Nosso super-herói. Ele quer fazer todas as coisas diferentes. 2020 foi um ano horrível para muitos. Só que 2020 foi mais um ano na vida de muitos, porque tem muitos que estão vivendo uma vida horrível há muito tempo. Mas o ano de 2021, 2022, 2023 não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E eu só posso dar feliz ano novo para muitos depois que vocês entenderem que não precisa ser assim. Pode ser de verdade novo quando Cristo habitar verdadeiramente no coração de vocês e vocês entenderem que é Cristo que faz todas as coisas dos seus corações. É Cristo. É Cristo que faz. É Cristo. A decisão é sua de entregar a obra para aquele que constrói. Estava falando com o meu genro. Ele falou assim: Júnior, tu não sabe a quantidade de gente que começa a reformar uma casa e não termina. Sabe por que muitas pessoas começam a reformar uma casa e não terminam? Porque a maioria desses não leva a casa para um arquiteto fazer, para um arquiteto planejar. Acham que conseguem fazer sozinhos e não pensam em todas as coisas. A obra sempre vai ficar inacabada. E desistem porque não houve um planejamento por alguém que sabe transformar. Sabe por que você muitas vezes desiste da sua vida? Porque você está tentando fazer sozinho. Mas o verbo vivo de Deus, aquele que era Deus, aquele que se tornou homem e criou todas as coisas, é Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que vai concluir a obra que Ele já começou no ventre da sua mãe. É Ele. Basta que você confie e entregue todo o seu caminho a Ele. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você quer ser um cara triste pro resto da vida? Você quer ser um cara destruído pro resto da vida? Não entregue sua vida para Jesus. Júnior, eu quero viver uma vida plena. Entregue a sua vida para Jesus. Mas eu vou ser um careta, cara. Calma, espera lá. Esse termo careta é muito relativo. O termo tapado é muito relativo. Porque tudo vai do ponto de vista de onde se observa. Hoje eu olho para muitas pessoas e eu vejo que elas são os tapados. Eles são os caretas. Eles são as pessoas presas. Eles são as pessoas que dependem de substâncias para serem felizes, que dependem de objetos para ser feliz, que dependem de outras pessoas para serem felizes. Conheço uma galera que é assim. E eu, do meu ponto de vista, eu observo o coração de Jesus continuando amando elas, porque elas não conheceram o verdadeiro amor. Eu quero que você feche seus olhos onde você está.
E eu quero orar por você. E aquele que quer uma oração essa noite, peço que apaguem a luz do meio. Porque eu não quero constranger você. Mas aquele que quer realmente pedir para que o Senhor, Jesus, o verbo criativo de Deus, o verbo criador de todas as coisas, o Jesus, Deus de toda a criação, aquele que te formou, aquele que te constituiu ser. Eu quero orar por você que quer entregar o controle total dessa construção, dessa reforma para Ele. Talvez você venha há muito tempo na igreja. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Você que quer repetir essa oração comigo. Quero te convidar. Se encoraje. Não tenha medo de publicar perante todo mundo a sua escolha de entregar a construção da sua vida para Jesus. Aquele que é o construtor, o redentor. Eu não vou convidar novamente. Última chance. Eu quero que todos repitam essa oração comigo. Todos. Para motivar talvez aqueles que nunca oraram. Senhor Jesus, entra no meu coração. Transforma todas as coisas. Eu hoje entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito para você, Jesus. Construa em mim um coração reto, um coração de filho. Transforma o meu coração. Entra dentro do meu coração. Entra em todos os cômodos e transforma todas as coisas. Eu quero dizer que a partir de hoje eu serei totalmente seu. Quero convidar que todos fiquem de pé. Senhor Jesus, eu quero orar por todos os meus irmãos. Que a tua graça redentiva, que o teu poder transformador, que a tua graça transformadora venha sobre cada um de nós. Eu não sei como foi o fim de ano dos meus irmãos. Eu não sei o que se passou no coração deles nos momentos que talvez eles se afastaram um pouco de você. Mas Jesus, eu peço que o Senhor venha reconciliá-los a Ti, transformá-los, curá-los, perdoá-los, purificá-los. Venha, Jesus, trazer de novo a Tua presença sobre o coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, o culto acaba quando nós pecamos. E muitos pararam de cultuar ao Senhor, porque deixaram o pecado entrar no seu coração. Mas que a partir de hoje, dessa noite, dessa oração, que eles sejam reconciliados contigo, considerados puros, transformados, santos. Venha sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço, Jesus, no teu nome. Amém?